Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Olha nós aqui de volta com mais um vídeo, aonde eu quero trazer para vocês aqui algo que é bom para a minha vida e bom para a vida de vocês. Aqui é um assunto hoje que eu quero trazer, um assunto diferente. Não é do jeito que eu estou colocando aí no canal, não é do jeito que eu estou levando para vocês. Resolvi fazer aqui diferente. Hoje eu vejo um assunto hoje muito legal, servir a Deus. Deus ser com a gente e a gente ser com o Senhor. E aqui eu fui abrir a Bíblia para gravar, porque às vezes eu faço isso. Eu venho aqui quando eu quero que Deus fale comigo, eu faço isso. Eu pego a minha Bíblia e eu abro ela. E aonde abrir, ali eu vou conversar com Deus, pego um versículo, leio, ali vejo o que está falando. Se a gente for ver bem, hoje é um livro, né, que relata muitas coisas. Que nem o livro de Daniel relata de muitos assuntos que aconteceu com Daniel, que aconteceu de bom na vida de Daniel, que muita gente que naquela época, da época de Daniel, estava envolvido. E esse livro relata sobre essas coisas. E hoje é isso. Mas se você, quando você quer conversar com Deus, se você abrir um versículo ali e você ter hoje, temer a Deus, não é nem ser sábio, é você ser temente a Deus. Quando você é temente a Deus, aquele versículo, você vai interpretá-lo ele como Deus está falando contigo. Comigo é assim hoje. Então quer dizer que hoje você teme a Deus? Sim, hoje eu temo a Deus. Eu tento fazer de tudo hoje para melhorar a minha vida com o Senhor. Buscar a sua sabedoria, buscar o seu conhecimento, buscar o seu entendimento para que eu viva bem aqui nesta terra. E hoje eu peguei aqui e caiu bem no livro mesmo, que este assunto que eu iria falar, vou pegar como exemplo aqui o profeta Daniel, que na época do rei Nabucodonosor aí, 4 jovens, Daniel era um deles e mais 3 foram levados, né, para servi-lo ao rei, trabalhar para o rei naquela época. E Daniel, ele se destacou entre esses 3. Mas por quê? Daniel, ele servia a Deus. Ele servia a Deus. Se a gente for ver bem, quando você serve a Deus, você se destaca no meio da maioria. Quando você é fiel a Deus, e Deus é fiel contigo, Ele faz de tudo para você se dar melhor do que os outros. Deus, ele move céu e terras para te ver bem, para você ser bênção. E se a gente for ver bem aqui, Daniel era desse jeito. Daniel, ele foi bênção. Eu estava vendo aqui o livro de Daniel aqui, né? E estava
igual eu já falei para vocês, estava ouvindo, porque eu gosto bastante de ouvir hoje. A minha leitura não é muito boa, então eu já gosto mais de ouvir. Ouvir, prestar bastante atenção, ali aproveitar muitas das palavras para o meu dia a dia. Aprender com isto. E eu olho bem aqui, Daniel, quando o rei queria matar todo mundo, Daniel se destacou mais ainda, porque na época, Nabucodonosor, ele teve um sonho que ali o atordoou por muitos tempos. E quando o rei tinha essas coisas que o atordoava, que era pensamentos, era sonho, era visão de alguma coisa, eles chamavam estes sábios, que eram os que trabalhavam para ele. E esse sábio, que a gente vê que às vezes fala que era até feiticeiro, essas coisas, isso e aquilo, os escribas, que nem se fala, né? Tinha muitos cargos para esses aí, que nessa época. Eles tinham que falar o que o rei estava passando. O que é que queria dizer aquilo dali para o rei. E estes sábios não souberam falar. E falaram para Nabucodonosor, falou, rei, não tem ninguém nesta terra, nem feiticeiro, nem sábio, nem ninguém, que queira isto que o Senhor está querendo. Só que eles esqueceram que tem um Deus, que tem servos do Senhor que Deus usa hoje para que assim o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado e seja engrandecido. Para que todos conheçam que Deus é Deus. Só Ele e mais ninguém. E nisso daí, hoje eu quero pegar como um exemplo para este assunto que nós vamos falar aqui, Daniel. Jesus Cristo, que se a gente fazer igual Jesus fez, você pode ter certeza que Deus vai ser contigo. Hoje eu vejo bem a gente, quando serve a Deus, a gente é perseguido. Perseguido por quem? Se a gente for ver bem, Satanás, Lúcifer, ele vai fazer de tudo, mas de tudo, para tirar nós da presença do Senhor. Só que hoje é que nem se diz o ditado. Ele pode tentar. Só que quando a gente serve a Deus, a gente tem um Deus que tudo pode fazer. Ele não vai nos deixar. Ele não vai permitir que nada de Satanás nos atinja. Isso daí você pode ter certeza disso, meu irmão. Você pode ter certeza que Deus não vai. Se a gente for ver bem, tem um livro hoje aqui, né, na Bíblia que relata Jó.
Jó era um servo temente a Deus. E naquela época, Satanás foi lá no Senhor, né? No nosso Pai Celestial, e falou: Olha, eu vim da terra lá, né? E eu vi, né, o teu servo lá, Jó, é um homem bastante temente ao Senhor, mas é porque o Senhor o ajuda. Se o Senhor não ajudar, o Senhor vai ver que ele vai te negar. Aí Deus, conhecendo o servo que ele tinha, falou: Ah, então vai lá. Faz tudo o que tu quiseres com ele. A única coisa que você não pode fazer é tocar na vida dele. Pode fazer tudo. Eu te dou essa permissão. Porque eu creio isso daí, meu irmão, minha irmã. Eu creio. Se Deus não der permissão a Satanás, ele não pode fazer nada na tua vida. Ele não pode fazer nada. Porque foi assim com Jó. Satanás foi lá, fez tudo, acabou com a vida de Jó toda, acabou com a sua família, acabou com seus bens, acabou com tudo, seus amigos, que Jó tinha bastante, acabou com tudo, mas com tudo mesmo. Ainda não estava bom, ainda tentou jogar doenças em Jó. Se a gente for ver bem a história de Jó, fala que ele pegou muito lepra e se coçava, né, com caco de telha. É uma história bastante muito forte, viu, menino? É muito forte, muito forte, muito forte. Só que o a si mesmo fazendo tudo isso, a sua mulher, ela foi tela nele. A própria mulher falou para ele. Para você ver que a própria mulher, a companheira que às vezes a gente pega para servir para o resto da vida junto na presença de Deus, com a gente, ela falar uma coisa que agora eu vou falar para vocês. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. Mas ele era um servo temente a Deus. Ele era um homem que sabia que sem Deus ele não era nada. Com Deus ele era tudo. Foi onde ele respondeu para a mulher dele. Nu do ventre da minha mãe eu saí, e nu por ventre da minha mãe eu voltarei, porque Deus é Deus. Tudo que eu tenho foi Deus que me deu. E tudo que eu perdi foi Deus que tirou. É um homem, para falar uma coisa dessa, o homem tem que ser muito temente a Deus e conhecê-lo bastante. Então eu falo para vocês hoje desse assunto. Sejam servos do Senhor verdadeiramente. E Deus vai ser com vocês. Vamos entregar a nossa vida ao Senhor, para que Deus seja conosco a um ponto desse daí. Jesus Cristo, ele desceu aqui na terra, crucificaram ele pela verdade do Pai. Mas eles já sabiam por lugar que ele estava indo, que eu tenho certeza que é melhor do que este mundo que a gente vive hoje. Hoje, eu olho bem, tem um assunto mesmo que Paulo, né? Paulo falou que... Deixa eu ver se eu lembro aqui, meus irmãos.
que o viver com Cristo não lembro muito bem não, mas eu sei que o final, a outra palavra que ele fala é que o morrer com Cristo é lucro. Hoje a gente sabemos que todos nós, um dia vai morrer. Um dia vai morrer. Hoje a gente sabe disso. Isto é uma verdade hoje. A não ser aqueles que pegar o arrebatamento de Cristo, que é o arrebatamento do Senhor, né? Nosso Pai Celestial. Que ele vai vir e vai levar todos aqueles que é dele com ele. Se a gente pegar essa época, a gente não vai encarar a morte. Mas, se a gente não pegar essa época, a gente vai. Seja com 10, seja com 20, seja com 30, seja com 40, seja com 50, seja com 100, seja com 120, que a gente não passa disso. Eu mesmo já fiz uns vídeos falando disso. Entendeu? Então, por que não a gente, já que a gente vai mesmo morrer, por que não a gente morrer com Cristo? Esse mundo aqui eu vejo bem. O que é que esse mundo tem para oferecer para nós? Hoje a gente vive nele. Mas o que é que ele tem para oferecer de bom para a gente? O mundo hoje ele só oferece uma coisa de bom quando a pessoa é do mundo. Porque hoje a gente vive no mundo, mas a gente não é dele. Hoje a gente já pertence ao Pai Celestial. Quando a gente serve a Deus, a gente pertence ao Pai. Então hoje a gente vive no mundo, mas a gente não pertence a ele. Então o que é que este mundo tem de oferecer de bom para a gente? Nada. Hoje o que a gente pode fazer aqui neste mundo de bom é amar, é ajudar o próximo como a si mesmo, é temer ao Senhor, é fazer a sua vontade, o seu querer. Qual é esta vontade hoje que Deus quer? Vamos buscar esta vontade, a vontade de viver bem aqui na terra, de fazer as coisas boas. Matar é bom? Não. Então não vamos fazer. Roubar é bom? Não. Então não vamos fazer. Ajudar o próximo, dar um prato de comida, ajuda ele se ele tiver caído, o levantar. Hoje, eu vejo que isto mudou muito. Mudou muito, meus irmãos, se a gente for perceber. Mudou e não é pouco, não. Uns a gente entende, porque às vezes está até com pressa. A vida do ser humano se tornou muito complicada. Vamos supor assim, a educação. Educação essa que o povo perdeu. Mas perdeu por quê? Porque os tempos mudaram. Mudaram os tempos, os seres humanos mudaram juntos. Os seres humanos mudaram junto com esse tempo. Mudaram e perderam a essência, o amor de Cristo. Eu lembro que na minha infância, a gente tinha, mesmo que a gente não soubesse ler, escrever, mesmo que a gente não fosse na escola, mas a gente tinha educação. De dar a bênção ao pai, de dar a bênção à mãe, de respeitar a mãe, de respeitar o pai. Eu lembro que na minha época, a gente chamava uma senhora de vó, mesmo que ela não fosse nada sua, mas a gente chamava ela de vó. Porque era o respeito, era o amor que você tinha pelas pessoas. Você ia para um baile naquela época,
Era um baile de verdade. Não tinha briga, não tinha bebedeira, não tinha nada disso. Hoje não. Hoje você vê tudo isso. Então o povo mudou. Mas mudou com o tempo, porque o tempo hoje, nós vivemos num tempo aonde tudo cresceu, aonde tudo desenvolveu. Só que aí é que nem se diz assim, por que não a gente viver nesse tempo e viver com essas mesma maneira? Dá para fazer. Dá. Eu olho hoje que dá para fazer. Basta a gente querer, meus irmãos. Amar um próximo. Respeitar os outros. Amar a Cristo. Servir a Deus. Dá para a gente fazer essas coisas. Eu mesmo vejo bem hoje. Eu olho muito para isso assim. Lembro, antigamente, que quando chegava uma pessoa na sua casa, a gente colocava para dentro, a gente recebia bem, dava alimento, dava dormida, entendeu? Só que hoje a gente não pode fazer isso mais, por causa do povo em si, que hoje você não conhece ninguém. Só que aí eu vou falar o contrário. Dá para a gente conhecer, meus irmãos. Dá para a gente conhecer, dá. Hoje dá para você conhecer quem é bom e quem não presta. Dá. Hoje a gente não precisa se enganar com os outros, porque o próprio Espírito Santo que vive em ti hoje, ele te alerta disso. Você pode ver, pode perceber. Agora, quando a gente não quer dar ouvido ao Espírito Santo de Deus, aí é outro problema. Aí é outra coisa. Aí eu olho aqui, que eu vou pegar aqui como um livro de Daniel caiu aqui nele. Eu vou pegar a história de Daniel aqui um pouquinho, que foi na época, né, que ninguém pôde interpretar esse sonho de Nabucodonosor. Daniel foi o único. Por quê? Daniel se destacou entre os 3 jovens lá, porque Deus deu dons para aqueles 3 e deu um dom diferente para Daniel. Mas por quê? Daniel era o escolhido de Deus? Não, Daniel era temente a Deus. Eu creio que mais do que os outros. Os outros temiam a Deus por temer, por conhecê-lo ele ali. Deus é Deus, vou servir a Deus por isso. Daniel não, eu creio que Daniel era por amor a Deus. Hoje a gente tem muitos disso aí hoje. Hoje a gente tem muitos. E a Bíblia hoje nos revela sobre essas pessoas. Muitos serão chamados. Eu não sei bem onde é que está aqui esse versículo que fala sobre isso, mas se vocês quiserem pesquisar, vocês vão ver. Muitos serão chamados, poucos é os escolhidos que vai morar no céu. Então, se a gente for ver bem, é isso daí. Daniel ali era um que era mais temente a Deus do que os outros. Aí Deus agraciou Daniel mais do que os outros. Hoje é igual a gente olhar bem para Jesus. Hoje Jesus Cristo, ele é o nosso irmão. Ele é fiel a Deus desde o princípio do mundo. Ele é um filho que acompanha o Senhor nosso Pai Celestial desde o fim, desde o princípio do mundo. Como é que eu hoje quero ganhar mais do que Jesus? Não. A gente temos que ver isso daí. Quando Deus faz na vida de um mais do que do outro, a gente temos que se conformar.
Porque se Deus está fazendo na vida dele melhor do que a da gente, é porque ele serve a Deus melhor do que a gente. Então, por que a gente não fazer diferente? Olhar para a vida daquele lá, o que está fazendo, e tentar fazer igual ele. Entendeu? Só que vai dar mais trabalho, mas a gente pode fazer. E se a gente for ver bem aqui, Nabucodonosor chamou todos os sábios, né, para interpretar o sonho dele. Só que eles não conseguiram. E falaram que não tinha gente capaz de uma coisa dessa. E o profeta Daniel era um desses sábios, né, que foi trazido para isso. E assim, Nabucodonosor deu a ordem de todos serem mortos. Só que quando foram buscar Daniel, Daniel falou assim, para aí, mas por que é que o rei está querendo matar todos nós? Aí foi aonde o servo do rei lá explicou isso. Porque ninguém interpretava o sonho dele. Daniel pegou e falou, não, nem assim não. Me leva na presença do rei. Eu quero conversar com ele. Eu vou falar tudo que ele quer saber. Mas por que é que Daniel falou assim? Daniel falou assim porque Daniel era com Deus. Daniel sabia que do momento que ele pedisse para Deus, Deus ia dar a revelação para Daniel. Então, meus irmãos, a gente temos que ser hoje essa pessoa assim, temente a Deus, ao ponto de saber que Deus é conosco. Satanás ele pode fazer de tudo para atrapalhar a tua vida. Mas Deus não vai permitir, meus irmãos. Porque Deus ele não permite uma coisa dessa daí. Ele permitiu na época de Jó, que deixou Satanás fazer tudo isso aí na vida de Jó, porque naquela época lá era para Satanás perceber, para Satanás ver que tem servos dele aqui na terra fiel a ele. E hoje ele nos conhece. Então, se Daniel falou isso daí, é por isso que Daniel conhecia o Deus que ele tinha. E do momento que ele precisasse, Deus ia o escutar. E assim o Daniel fez. Chegou lá, falou com o rei falou, então beleza, você vai falar para mim meu sonho e vai me dar a interpretação dele? Ele falou, vou, me dá um tempo. O rei falou, beleza então, eu te dou esse tempo. E nisso eles foram lá, Daniel foi lá, conversou com os três também, né? Que aqui o livro de Daniel conta, falou, olha, o rei vai matar todos nós por isso. E assim os quatro se reuniram e começaram a clamar a Deus. Pedir a Deus. E ali Deus deu a revelação do sonho a Daniel. Porque Daniel era um homem temente a Deus. Do momento que você é temente a Deus, meu irmão, quando você pede a Deus, Deus te dá. Deus te dá. Não pense ao contrário, não. Ele te dá, você pode ter certeza. Se você pedir a Deus, você vai obter aquilo que você está pedindo. Mas que se seja bom para a tua vida. Porque eu creio assim. Daí é que nem se diz, Daniel foi lá, falou para o rei tudo o que era. A história de Daniel todinha conta aqui do que era o sonho, né? Tem aqui, ó, certo? Separei um versículo bem aqui, ó, que conta aqui do que era o sonho de Daniel.
Tá aqui, ó. Falou Daniel, dizendo: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Porque aqui foi quando Daniel pediu para Deus, né? E Deus deu a interpretação do sonho. E aqui, ó, tem outro versículo aqui que eu também destaquei, que foi bem aqui nesse versículo aqui que caiu. E eu olhei bem aqui e destaquei também ele também. Tu, ó rei, estava vendo, e eis aqui uma grande estalta. Esta estalta que era imensa, cujo esplendor era excelente, e estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Esse daqui foi o sonho que Nabucodonosor teve. Só que ele queria que os sábios falassem o sonho que ele tinha. Isso daí é impossível uma pessoa hoje saber o teu sonho e ainda te dar a interpretação. A não ser quando esta pessoa é segundo o coração de Deus, é fiel a Deus, porque assim Deus faz. Então, por isso é que eu te falo hoje, eu queria falar desse assunto para você. Seja temente a Deus, busque a Deus de todo o coração, sirva a Ele, deixe o pecado de mão, porque o pecado só leva à morte. Servir a Cristo te leva à vida eterna. Servir a Deus te leva a morar no céu, num lugar que Cristo Jesus preparou para mim e para você. Creio eu que um lugar bom demais. Eu vou contar aqui uma visão quando eu era criança. Eu era bem criança, não sei bem a idade, meus irmãos, não vou falar aqui a idade porque eu não lembro, não tenho essa lembrança da idade certinha. Sei que eu era criança. Eu estava deitado, ali adormeci. E eu tive uma visão de um lugar, nossa, muito gostoso de ficar. Um lugar, nossa, que quando eu cheguei lá, só que não tinha aparência, era um lugar meio assim, um deserto. Um deserto de areia, umas pedras, um lugar bem gostoso. Só que não tinha planta, não tinha nada. Só que quando eu cheguei nesse lugar, eu conversando com Deus ali, eu falei, nossa, que lugar gostoso, eu não quero sair daqui não, mais nunca, vou ficar aqui. Só que aí é que nem se diz, veio aquele negócio em mim e falou assim, ó, não é o tempo de você ficar aqui. Agora te levarei em outro lugar. Só que eu não queria sair. Eu não queria sair daquele lugar. Aí eu saí. Deus me tirou daquele lugar. Porque não era o tempo ainda. E me levou num outro. Do mesmo jeitinho. Sem nada. Só que quando eu cheguei nesse lugar, o coração já angustiou. A dor, aquele incômodo, aquilo ali, eu já gritei. Já pedi, Pai, pelo amor de Deus, me tira daqui, meu Senhor, meu Deus, me tira daqui, meu Deus. Eu não quero ficar aqui, Pai, não quero, não quero. Isso daí eu tive, meus irmãos. E esses tempos para trás, quando
É que eu já fui nas drogas, vivi 4 anos no crack e saí da presença do Senhor por um bom tempo. Ainda falei que ainda vou contar meu testemunho aqui, eu vou contar só meu testemunho. Só que assim mesmo ainda conto um pouquinho deles aqui para vocês. E morei embaixo da ponte do Rio Tibaia, aqui de Paulínia, na cidade que eu moro hoje. Morei embaixo da ponte 2 anos. Morando mesmo, debaixo da ponte mesmo ali. O Rio Tibaia hoje aqui de Paulínia é um rio poluente. É um rio que cai todos os esgotos, que vem já da cidade de Campinas, Paulinas e várias regiões, que vem caindo esses esgotos. É um lugar bastante sujo e a ponte lá tem uma baixada lá e lá embaixo é um tipo de uma caverna. Um lugar bastante espaçoso e fica muitas pessoas lá usando droga e a gente morava lá. Eu e um outro colega meu na época. E é muito triste, é muito doído, viu, menino? E eu olho bem para isso daí, é muito doído. É uma vida muito cruel, viu, menino? Mas quando você sai da presença de Deus, e dessa época eu saí da presença de Deus, e depois voltei. De novo, me arrependi do que eu fazia, me arrependi da vida que vivia, e assim voltei para casa de novo, da minha ex-mulher, que aí eu morava com uma outra, tinha outra família, não era essa que Deus me deu, hoje que estáis comigo. E nisso, acabei voltando para a presença de Deus de novo. Caminhar nos caminhos do Senhor. E lembro bem que eu pedi para voltar neste lugar de novo, da minha infância. Mas voltar no lugar bom. Não queria voltar no lugar angustiante nem nada. Queria voltar no lugar bom. E eu fui. Voltei de novo, meus irmãos. Voltei por mais uma vez nesse lugar. Só que foi bem rápido. Só fui lá, fiquei um pouco de tempo lá e depois Deus me tirou de lá de novo. Então eu creio, meus irmãos, que quando a gente vive com Cristo, se eu fui naquele lugar que não tinha nada e era um lugar gostoso de se ficar, um lugar tremendo, um lugar maravilhoso, que não dá nem vontade de sair, imagina o que Jesus preparou para nós mesmo, porque lá não tinha nada, só era um lugar, só era um lugar assim deserto, não tinha nada. Agora imagina o que Jesus preparou para mim e para você que é servo de Deus hoje. É tremendo. E aí eu volto no lugar ruim. Se aquele lugar sem nada já era ruim, imagina como a Bíblia aqui revela o lugar que todos aqueles que não servir a Deus vai. Porque hoje não tem jeito, meus irmãos. Hoje não tem jeito. Eu mesmo não gosto nem de falar isso, porque é até meio cruel de falar, é meio triste. Mas a gente tem que falar a realidade. Só tem 2 caminhos. É servir a Cristo ou servir a Satanás. Do momento que você não está fazendo correto diante de Deus, servindo a Deus, você está servindo a Satanás. Esta é a realidade do Evangelho de Cristo hoje. Não adianta eu falar que ao contrário, que tem meio termo, isso, aqui. Não. Ou é céu ou é inferno. E se aquele lugar era tão angustiante,
Agora imagine o inferno, meus irmãos. O inferno. Hoje eu falo para vocês, busquem servir a Deus. Sirvam a Deus verdadeiramente. Vai ser bom para a sua vida. Ah, não, mas eu servir a Deus vai ser bom para Deus. Não, não tenha esse pensamento. Que servir a Deus é bom para você, para mais ninguém. Porque hoje é que nem se diz. Tem um ditado que fala: a salvação é individual. Isso daí é a certeza. Não adianta eu querer te salvar. Só você mesmo que pode salvar a você mesmo. Só você. Só que hoje a gente pode dar o quê? Um caminho melhor para chegar neste ponto de você se salvar. Hoje aqui é que nem se diz, temos a Bíblia. Hoje que Deus nos deixou aqui na terra para a gente seguir a ela. Hoje tem uns que têm mais conhecimento, tem uns que servem Deus melhor e Deus agraceia com estas coisas. E tem outros que não têm, mas é porque não buscou a Deus verdadeiramente. Porque do momento que buscar a Deus verdadeiramente, vai entender que não é diferente do outro. Hoje, eu vejo bem uma palavra aqui que na Bíblia fala, não sei bem onde é que está, só que eu já vi, foi Jesus que falou. Se vocês fizerem igual eu fiz e faço, coisas maiores do que eu fiz, vocês farão. Para ver que se o próprio Jesus, nosso irmão, falou isso daí, por que não? Só que busquem por amor. Hoje eu falo, vocês buscar a presença de Deus, não é vocês buscar com interesse próprios, e sim por amor. A gente vê bem a história de Satanás. Satanás, ele era o anjo de luz do Senhor. Olha que papel, olha que privilégio você ser anjo de luz do próprio Deus Altíssimo. Só que se a gente for ver bem, ele queria o quê? Ele tinha tudo, só que ele queria o que Deus tinha, que era o cargo do Senhor. Então hoje, que a gente busque o que Deus tem, mas a gente não queira ser Deus. Isso daí é o que eu falo para vocês. Hoje a gente temos que buscar as coisas de Deus, mas que a gente nunca queira ser Deus, porque isso a gente não pode. Isso daí não é nos permitido a ter. Não adianta. Que do momento que a gente, pelo menos, pensar, a gente já sai da presença de Deus. Então hoje, o que eu falo para vocês é isso.
Vamos buscar a Deus verdadeiramente. Vamos matar o nosso eu velho e viver um ser melhor. Que nem se diz. Nascer um ser melhor. Deixar Cristo entrar nas nossas vidas e fazer a vontade do Pai, que é a que nós temos que fazer para herdar o reino de Deus. Herdar aquele lugar que está reservado para mim e para você, que Jesus preparou. Na Bíblia aqui nos relata que Cristo falou: eu irei e prepararei lugar para vocês. Então agora imagina, Jesus sendo quem ele é, quem ele foi aqui como homem, imagina ele preparando um lugar para você como o Deus Todo-Poderoso que ele é. É tremendo, meus irmãos. É tremendo. É maravilhoso. É grandioso. Então que a gente podemos hoje abrir nossos ouvidos, abrir nossos olhos e deixar a nossa boca glorificar a Deus. Ouvidos para ouvir o que? A palavra do Senhor. Deixar ela entrar e fazer morada no nosso cérebro. Para ali todo momento a gente lembrar de Deus. Porque ouvimos. Ver com nossos próprios olhos o que Deus fez. Este mundo que a gente vive. Que hoje, creio eu, que Deus fez tão bonito. Só que nós, seres humanos, destruímos. Mas foi Deus que criou. E criou em 6 dias, porque o 7º ele descansou. E a nossa boca para glorificar o nome do Senhor, exaltar e engrandecer o Pai. Isto é o que a gente temos que fazer hoje, meus irmãos. A gente temos que fazer, porque é necessário a gente fazer isso. Se não for assim, não tem jeito. É isso que eu quero deixar para vocês nesta manhã. Que vocês possam cada vez mais ter a sabedoria do Senhor e o entendimento de Deus. Que Deus seja com todos vocês, abençoando, dando a sabedoria e o conhecimento necessário para todos vocês. Fiquem com Deus. É só o que eu posso desejar para vocês. Amém?